surgimento de um novo vírus vem preocupando as autoridades de saúde e que, aliás, já foi registrado aqui no Centro-Oeste Paulista, inclusive em Bauru. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Ezequiel Santos, que é diretor do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, mais uma vez com a gente aqui explicando sobre causas, sintomas, né, alastramento, transmissão e tratamento. Obrigada por ter aceito o convite para conversar mais uma vez com a gente. Ezequiel, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade por estar esclarecendo, tirando as dúvidas, né, da população. Uhum. Esse novo nome agora que nós vemos nos noticiários, monkeypox, ou a tal da varíola dos macacos, qual é a origem não só do aparecimento, mas do alastramento desse vírus? Então, essa doença, né, ela é originária, ela é endêmica lá da África, né? Descoberta na década de 50, então não é uma doença nova lá na África, ela é endêmica, ela ocorre esses casos lá. Os casos começou agora que recentemente se alastrar pelo mundo aí, né? A transmissão está sendo de humano para humano. Então assim, como que se pega a doença? Primeira coisa, né? Se ela começa lá nos macacos. Então, algum humano em algum momento que trabalha com esses animais se contamina com a secreção, com as pústulas. Depois da contaminação do humano, começou a transmitir de pessoa para pessoa. Até então, isso ocorria lá na África. Por algum motivo, a doença ganhou proporções e como saiu dessas regiões endêmicas que aqui na África, chegando à Europa e chegando até as Américas, aqui no Brasil, propriamente dito. Então, ela é um surto hoje, né, que vem se alastrando, e as formas de transmissão que a gente observa, desse surto novo que está sendo de pessoa para pessoa, é importante reforçar isso, que o macaco não tem nada a ver com a história, tá? Ele é tão vítima da doença quanto os humanos, então não é o macaco ocupado. Ela é por via respiratória, então gotículas, né? Então a secreção, saliva, quando a gente fala, a gente está expelindo, então é uma forma de transmissão, e o contato físico mesmo, né? Então assim, troca de fluidos. Então o beijo, o contato sexual, e contato de que está cuidando da pessoa doente com as lesões. Então, as feridinhas que saem na pele, elas também transmitem a doença. Então, por isso que quando o paciente está com um caso suspeito ou confirmado, ele tem que ficar isolado, e o isolamento tem que ser de contato e respiratório, e tudo que o paciente usa, lençol, talher, copo, tudo tem que ser separado, tem que ser lavado, separado, tudo separado, para as pessoas não se contaminarem. Você comentou sobre o aparecimento dessas feridinhas, né? Que são as imagens mais difundidas na imprensa, que a gente acaba tendo acesso, que são aquelas lesões pelo corpo. Mas, além das lesões, outros sintomas também aparecem com a doença. Isso, as lesões não é a primeira coisa a aparecer, né? Então, os primeiros sinais e sintomas geralmente são uma febre súbita alta, né? Acima de 38,5. Os gânglios inflamam. O que é gânglios? São aquela famosa íngua, né? Que acontece no pescoço, embaixo do braço e nas virilhas. No caso, na varíola dos macacos, o local que mais aparece é na virilha, aquelas ínguas, que são aqueles gânglios que ficam inflamados e doem. E depois, além disso, pode ter um pouco de mal-estar, dor de cabeça, alguns relatam um pouco de cansaço, e depois, de em torno de 7 a 14 dias, pode começar a aparecer as feridas, né, as lesões na pele, que é a manifestação da doença mais visível, digamos assim. Mas os primeiros sintomas não serão as lesões. Quer dizer, a importância de ficar atento com relação a essa inflamação dos gânglios, como você comentou, que é um dos primeiros sintomas. Se ele esperar, né, imaginar que ele está gripado, com uma alergia ou contaminado com algum outro vírus, esperar apenas o aparecimento das lesões, né, para se isolar, ele vai ter transmitido, esse paciente vai ter transmitido para muita gente, né, Ezequiel? Isso, já vai estar transmitindo, né, a doença, principalmente pela via respiratória, porque não vai ter lesão para ter a transmissão por contato, a não seja o contato sexual. Mas a íngua, esses gânglios, não é muito comum a ficar aparecendo por qualquer motivo, né? Então começou a aparecer algo diferente. Outros achados agora, os mais novos, que acabou de sair a semana passada,
foi a dor anorretal, né? Então tem uma dor retal e o edema no pênis. Então os homens começam a ter edema de pênis e a dor anorretal. Então pode ser um sinal e sintoma diferente. Mas começou com febre alta, esses gânglios, a íngua, ou qualquer lesão que aparecer, seja única lesão ou várias, já deve procurar um serviço de saúde para tentar ali elucidar um diagnóstico. Pelo menos se não for varíola, tem que investigar outra causa de doença. No caso diagnosticado, então, a varíola, esse paciente deve, a recomendação médica é que ele fique isolado por quanto tempo? A partir da suspeita, esse paciente já vai entrar em isolamento. Então, a gente já vai isolar esse paciente na suspeita, vai acompanhá-lo. Dependendo do paciente, a gente vai ter que esperar aparecer as lesões para conseguir coletar o exame. Se aparecer as lesões no período que é estipulado, a gente vai coletar o exame, fazer o diagnóstico positivo, ele continua isolado. Se for negativo, a gente tira o isolamento. Se for positivo, qual é o prazo que ele fica? Geralmente, 14 a 28 dias. Geralmente vai depender de pessoa a pessoa, porque quando ele pode sair do isolamento? Quando todas as lesões secarem, cicatrizarem, sumirem. Porque quando ele tiver uma lesão ativa, o que é uma lesão ativa? Com casca, com secreção, e saindo secreção ainda, ele está transmitindo a doença. Ele só para de transmitir depois que todas as lesões desaparecem. Enquanto não desaparecer as lesões, ele vai ficar isolado. Então, geralmente, isso em torno o período máximo que a literatura traz aí, pela experiência dos casos que ocorrem lá na África até, é em torno de 28 dias de isolamento. Mas depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que saem no 14º, pessoas com 28, e algumas pessoas podem ficar até mais de 30 dias isolados. Uhum. Ezequiel, nós tivemos agora no mês de agosto já o registro do primeiro caso, né, de um paciente com 36 anos, acometido pela varíola dos macacos, aqui na cidade de Bauru, e a pessoa não saiu da cidade, né, um caso considerado autóctone, é o nome dado, né, para esse tipo de caso. Qual é a forma de monitoramento que a Secretaria de Saúde, né, os órgãos públicos na área da saúde, passam a fazer nesse momento com relação à difusão, à não difusão dessa doença na cidade? O primeiro caso que a gente, como ele é o primeiro caso, a primeira ação que a gente toma é tentar fazer uma investigação ampla, então, para saber as pessoas que ele teve contato, né? Tanto contato próximo, contato sexual, com as pessoas que ele convive ali, para a gente verificar se alguém já apresentou também sinais e sintomas. Então, a primeira busca é pelos contatos, monitorar esses contatos. Feito isso, a gente sensibiliza a rede de saúde, né, com capacitações, treinamentos, preparação, e orientando que os casos que forem aparecendo, por mais que sejam... É uma doença ainda complexa para a gente fazer um diagnóstico ainda, né, que não é só bater o olho, já dá para falar, mas que tudo que atender os critérios seja notificado. Então, agora a gente sabia que ia cair um grande número de notificações, a gente sabe que vem assim 100 notificações para conseguir pegar um. Não tem problema. Agora a gente pede para notificar tudo, para que a gente consiga coletar exame, acompanhando cada caso, para a gente já verificar aonde mais essa doença chegou. Então, o que a gente até agora tem? Esse caso positivo, os contatos deles, ninguém desenvolveu sinais e sintomas, né? Então, a gente entende que ele não transmitiu para os contatos dele, e tanto que ele já está até fora de isolamento, ele já teve uma recuperação rápida, as feridas já cicatrizaram, já não transmite mais, então ele não precisou ficar os 28 dias, o caso dele foi mais rápido. E agora a gente continua monitorando. Então, tudo que chega no serviço de saúde, a gente pede para verificar, ver se atende critério, atender o critério, notificar. Então, a gente está com 12 casos acompanhando agora, suspeitos, mas a gente está aguardando os resultados dos exames. Essas pessoas estão isoladas também, né? E aí, a partir do resultado do exame, se vier algum positivo, a gente já vai buscando todo o círculo que essa pessoa frequentou, todo mundo, para ver se tem mais algum caso. Mas, nesse momento, a gente não está com uma chuva de notificação, nada. A gente sabia que não divulgasse o primeiro ia vir bastante. Tem casos que a gente já avaliou, a gente já viu que não é varíola do macaco, mas mesmo assim a gente resolveu coletar porque tem a lesão, tudo mais. E como é uma doença nova, a gente não tem muito conhecimento sobre a doença ainda, e a gente viu que nem tudo que está no livro se comporta como livro, né? Então a gente vai investigar para descartar mesmo que não tem nenhuma relação. Uhum. Qual que é o tratamento dado a esses pacientes, né, que têm o diagnóstico positivo
de varíola dos macacos. E, como você comentou, né, esse paciente recuperou-se de forma rápida, esse paciente, o primeiro caso de Bauru. Isso varia também de paciente para paciente? Sim, a recuperação varia de paciente para paciente. Tem pacientes que vai ter uma recuperação bem rápida, né? Em até 14 dias vai estar resolvido o seu problema. Tem pessoas que vai perdurar aí por 28, 30 dias. E tem casos que podem se tornar casos graves, né? Então, assim, em torno de 90% dos casos serão leves, tranquilo, vai ter a doença, vai cursar bem, vai sair do isolamento e vai vida que segue. 10% pode agravar. Então, quem a gente monitora que pode ser os casos, os grupos de risco, né? Pessoas imunossuprimidas, então pessoas com câncer, com HIV, que faz uso de doses altíssimas de corticoide, que é acima de 20 miligramas por dia, crianças menores de 8 anos e gestantes. São os grupos considerados risco, aonde tem risco de ter a forma grave da doença. E a gestante tem um complicador a mais. O vírus passa pela membrana transplacentária, que pode alterar também a formação do bebê e tudo mais. Então, a gente tem que ficar bem de olho nesses grupos. Em relação ao tratamento, existe hoje no mundo duas vacinas, a vacina para a varíola dos macacos mesmo, e a vacina da varíola humana. A gente não tem a vacina disponível nesse momento, porque a própria Organização Mundial de Saúde não recomenda nesse momento vacinação em massa, eles estão recomendando vacinar grupos específicos, primeiramente os profissionais de saúde, que a gente tem de informação que o Ministério da Saúde já está em tratativa com a OPAS, com a Organização Mundial da Saúde, para adquirir vacinas para vacinar os grupos específicos. A gente sabe que não vai ser uma coisa tão rápida, porque embora já exista a vacina pronta, já a vacina está aí, mas não tem grande quantidade no mercado, tem que produzir essas vacinas. Então, até produzir, dispensar para os países demora um pouco, e agora a procura de todos os países que têm caso está sendo alta. Em tratamento medicamentoso, tem um retroviral, mas também o Ministério da Saúde está tentando disponibilizar esse medicamento, mas 90% não precisará tomar o antirretroviral, nada. Geralmente, acompanhar sinais e sintomas. Então, é remédio para dor, remédio para febre, remédio para dor de cabeça, para tratar os sintomas, né? E antihistamínico, porque muitas vezes o paciente tem coceira no corpo, por causa das lesões, então, antihistamínico para reduzir coceira. Então, é mais ou menos tratamento dos sintomas. A gente vai tratando aos poucos os sintomas. Uhum. Só para a gente finalizar, né, as pessoas que estão preocupadas, né, com o aparecimento desse novo vírus, o alastramento, o registro de casos aqui no interior, na cidade de Bauru, há alguma recomendação de prevenção de uma forma geral? Uso de máscara, afinal de contas, sim, né, o vírus pode ser transmitido pelas vias respiratórias. O que os órgãos de saúde estão recomendando, Ezequiel? Manter as boas condutas de higiene, que são as mesmas que foram aplicadas lá para a Covid, que sempre foi aplicada desde que o mundo é mundo. Então, lavagem das mãos é fundamental, isso sem dúvida, né? Uso de máscara, principalmente em lugares com muita aglomeração, muito fechado, né? Então, se tiver muito aglomerado, dentro do ônibus é obrigatório, tem pessoas não querendo pôr nem máscara em ônibus, é obrigatório, dentro do serviço de saúde é obrigatório. E se você vai num espaço que é muito apertado, muito aglomerado, dentro da sua empresa que você trabalha, embora não está sendo obrigatório, mas para a prevenção coloque. E eu acho que assim, boas práticas de higiene não tem que ser obrigatório, né? Tem que ser uma questão educativa, tem que ser uma coisa de consciência, né? E evitar aglomerações também. E, por último, se você tiver com um caso suspeito, que você conhece ou você cuida, ou um caso confirmado, manter o distanciamento, use máscara todo o tempo, e não ter contato com essa pessoa de forma alguma. Deixá-la isolada e não interromper o isolamento. E tudo que for dessa pessoa doente tem que ser separado. Ok, essas são as orientações do Ezequiel Santos, que é o diretor do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, conversando conosco a respeito do registro do primeiro, né, dos primeiros casos aqui no Centro-Oeste paulista da varíola dos macacos, também chamada de monkeypox, os principais sintomas, tratamentos e protocolos disponíveis para o controle dessa doença aqui na cidade. Ezequiel, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista, pela participação. Imagina, eu que agradeço e gostaria só de fazer mais um reforço: não agridam os macacos, não ataquem, também não alimentem, deixa eles lá, é um animalzinho para ser visto, apreciado, mas não tem que agredi-los, eles não têm culpa, eles também são tão vítimas da doença
como nós estamos sendo agora. E todos nós estamos em risco. Tanto os macacos, nós, então não agrida os animais. Eles não têm nada a ver com isso. A agressão, a extinção desses animais não significa controle da doença, ao contrário do que muitas pessoas estão imaginando, né, Ezequiel? Isso, não vai controlar e eles são alertas para a gente. É um animal sentinela. E quando eles começam a adoecer com a varíola do macaco ou com febre amarela, eles nos alertam que algo errado está acontecendo naquele local e a gente consegue tomar medidas precoces. Então, e é crime, né? Agredir esses animais é crime ambiental, dá cadeia, dá um monte de problema. Então, deixa os animais lá quietinho, cuidar da vida deles, a gente cuida da nossa e vamos resolver os nossos problemas. E não vamos agredir os animais. Recomendação importantíssima. Mais uma vez, Ezequiel, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar a qualquer momento na íntegra pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru.